Olá, Deus abençoe você. Nós estamos aqui em mais uma aula. Na última aula, nós falamos sobre o que é uma igreja em célula. E hoje eu quero abordar com você alguns aspectos do propósito de célula, do propósito de se reunir, o propósito da célula. Em Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16, diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Um dos propósitos da célula é o evangelismo. Jesus disse: ide e pregai o evangelho. A célula, ela é um meio pelo qual o evangelismo acontece no corpo de Cristo. Ao mesmo tempo que você evangeliza, você incorpora os novos cristãos ao corpo de Cristo através da célula. É o lugar onde nós cultivamos o fruto do evangelismo. A célula, ela proporciona a comunhão, mas ela proporciona também acompanhamento e alimento para o novo cristão. Então, você evangeliza, você acompanha e você discipula. A célula, ela tem essa característica de fazer isso com as pessoas. A célula é o lugar em que as pessoas não salvas, elas têm a oportunidade de ver Deus operando na vida dos crentes. Por exemplo, eu vou citar 3 modelos de evangelismo que nós praticamos na célula. O primeiro, poderia dizer, a célula do amigo. É um evento no qual nós convidamos uma pessoa para vir à célula. E na célula do amigo, eu poderia ressaltar algumas características. Primeiro, não é um estudo comum como os demais estudos da célula, não. É um estudo pequeno, rápido e deve vir acompanhado de um testemunho. Então preste atenção, na célula do amigo, que é uma célula evangelística, que tem a finalidade de evangelizar, o estudo que vai para a célula, ele é muito direcionado ao evangelismo. É um estudo pequeno, é um estudo rápido, e você, líder de célula, você precisa separar alguém para que possa dar um testemunho na célula, para que essa pessoa possa compartilhar um testemunho do que Deus fez na vida dela. Assim você provoca o evangelismo. Mas no final, a gente tem um lanche, a gente tem um momento de comunhão, de comer, de beber, de conversar. As pessoas às vezes me perguntam, pelos mais variados lugares que eu vou no Brasil: pastor, qual que é a ferramenta mais poderosa de evangelismo? E sabe o que eu digo? A ferramenta mais poderosa de evangelismo é comida. Não se assuste, é comida. E é bíblico. Comida estava no início e comida estará no final. A primeira encrenca que aconteceu na história da humanidade está registrado no livro de Gênesis. E foi através de quê? Comida. A Bíblia diz que a serpente tentou Eva, dizendo: olha, se você comer da árvore que Deus falou para você não comer, você vai se tornar como ele. Por isso que ele não quer que você coma. E aí Eva comeu, deu a Adão, que também comeram. A primeira encrenca do mundo foi comida. E quando termina tudo lá em Apocalipse, termina com as bodas do Cordeiro, mais comida. Então, comida é bíblico e comida é uma ferramenta poderosa de evangelismo. Então, na célula do amigo, que é uma célula evangelística, você tem a oportunidade de uma palavra rápida, um testemunho e um lanche. Através disso, você cativa a pessoa para que ela volte na próxima semana, assim participando da célula. Eu poderia falar também do culto do amigo, que nós fazemos todo mês aqui na Vale. Quando você leva a pessoa para a célula do amigo, aí você convida ela: olha, domingo que vem nós temos o culto do amigo e nós gostaríamos de ver você lá no culto. Então nós temos 2 ferramentas, mas nós também temos mais uma, que é os GEs. E o que é um GE? É um grupo de evangelismo. Não é uma célula, mas nós temos, por exemplo, grupos que se reúnem e ainda não são células, porque as pessoas todas que estão ali não são crentes. E eles estão evangelizando aquelas pessoas. Nós temos até um material para isso. Nós também temos a Casa de Paz, que é o mesmo material do GE. Casa de Paz, onde pessoas da célula vão para uma casa de não crente e ali ficam por aproximadamente 5 semanas, dando 5 estudos bíblicos ali para aquelas pessoas. Então, essa é uma terceira ferramenta. Uma coisa extremamente importante, uma estratégia,
é você colocar uma cadeira vazia na sua reunião de célula. Aí eu não estou falando da célula do amigo, eu estou falando de uma célula comum. Toda célula comum. Crie o hábito de colocar uma cadeira vazia. E ali você pergunta, olha, quem vocês gostariam que estivesse assentado nessa cadeira na próxima célula? Qual pessoa que ainda não frequenta a célula que você gostaria de tê-la aqui conosco? E aí, então, você convida a célula a visualizar essa pessoa sentada naquela cadeira, e isso é um ato de fé. E então comece a orar por aquela cadeira, ou seja, orar para que aquela pessoa, na próxima reunião, ocupe aquela cadeira a qual você colocou ali para as pessoas orarem. Isso é uma boa estratégia. Toda célula, coloque uma cadeira vazia. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que essa pessoa que está na mente dessa pessoa da célula possa vir na próxima reunião e estar assentada aqui. Bom, esse é um propósito da célula. Um outro propósito é a edificação. A edificação, ela se dá por meio do estudo da palavra, por meio do boletim de célula. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Preste atenção, perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos. O ponto importante aqui é a palavra de Deus, é o ensino da palavra de Deus. E aí você tem que tomar um cuidado. E qual é o cuidado? De não transformar a célula num ponto de pregação, numa igrejinha, onde as pessoas, onde você prega e os outros ouvem. Não. Ou cometer o erro de transformar a reunião de célula numa sala de aula, onde o professor ensina e os alunos ouvem. Líder de célula não é pregador. Líder de célula não é professor de teologia, não é professor. Líder de célula é um facilitador. E eu vou repetir. Líder de célula não é pregador, líder de célula não é professor, líder de célula é um facilitador. Como Jesus fazia. Ele criava um ambiente onde as pessoas participavam, faziam perguntas, se envolviam. A função do líder na edificação é criar um ambiente onde todos participem. Daí a importância do grupo ser pequeno, porque senão apenas alguns participam e a maioria não. As cadeiras, elas não devem estar uma atrás da outra como sala de aula ou como no prédio do culto. Não. As cadeiras, elas devem estar em formato de um círculo, para que todos estejam de frente um para o outro, e não em formato de sala de aula. E quando você faz isso, facilita a reunião, você é um facilitador, o líder então começa a receber retorno dos participantes. Daí a importância de você usar as perguntas que vão no roteiro do líder. Ou então, criar outras perguntas, ou novas perguntas, ou mais perguntas. Perguntas fazem as pessoas participar. Sem perguntas, sem retorno. Aí vira uma pregação, vira uma aula. E não é esse o objetivo. O objetivo é facilitar para que todos participem. E aí eu torno a frisar: quanto menor o grupo, maior a participação. Por exemplo, onde existem duas pessoas, existem duas linhas de comunicação. Eu falo com você, você fala comigo. Duas linhas. Aonde tem três pessoas, são 6 linhas de comunicação. Pessoa A, pessoa B, pessoa C. O A fala com o B fala com o A fala com o C fala com o B fala com o B fala com o C fala com o C fala com o A. São 6 linhas de comunicação. Agora, imagine uma célula com 10 pessoas. São 90 linhas de comunicação. Observe uma célula onde tem 15 pessoas. São 210 linhas de comunicação. Sabe o que acontece quando a célula tem muita gente? Há muita linha de comunicação. E então, poucas pessoas falam. Entendeu por que muita gente entra calada na sua célula e sai muda? É porque tem muita gente. Então, precisa da multiplicação. E aí eu entro no terceiro fator de uma igreja em célula.
O terceiro propósito é multiplicação de uma célula. A célula, ela tem a função de evangelizar, ela tem a função de edificar, mas ela também tem a função de multiplicar. A célula cumpre o seu propósito quando ela se multiplica. Se novas pessoas estão chegando, duas coisas estão acontecendo. Primeiro, vai encher e não vai ter lugar para outras pessoas, por isso ela precisa se multiplicar. Se tiver muita gente, acaba virando culto e perde o propósito da célula, perde a finalidade, que é grupo pequeno. E por que grupo pequeno? Para que todos sejam cuidados. Lembra da última aula que eu dei a ilustração da pilha de tijolos e da parede? Quando alguém pega um tijolo, na pilha de tijolos ninguém sente falta? Então, quando a célula é muito grande, se alguém falta, ninguém está aí, ninguém percebeu que ele faltou. Quando a célula é pequena, se falta uma pessoa, todos sentem a falta dele. Daí acontece o pastoreamento, o apacentar, o cuidado com as pessoas. Daí a importância da célula, então, ser pequena. E por outro lado também, quando a célula fica grande demais e não multiplica, vira uma panelinha. É isso mesmo, uma panelinha. Eu já cansei de visitar a célula, e eu chego ali, as pessoas estão conversando uma com as outras e os visitantes estão num canto, calado. Sabe por que isso acontece? Porque a gente comunica com quem é íntimo da gente. Como a gente já criou vínculo na célula, aí fica todo mundo conversando e o visitante num canto, isolado. Enquanto que o visitante, como ser humano, não estou falando de Deus, porque Jesus é a pessoa central da célula, após Jesus, a pessoa central é o visitante, é onde a gente tem que dar toda a atenção para ele. Mas se a célula é grande, forma um monte de grupinho, cada um num canto, e o visitante fica sobrando aí dentro da célula. E, em segundo lugar, e por último lugar, com a chegada de novas pessoas através do evangelismo, o crescimento espiritual dessas pessoas se dá através da edificação. E Deus, então, vai derramar dons, Deus vai levantar novos líderes que são pastores e pastoras de pequenos grupos. E essas pessoas precisam exercer o que receberam de Deus. Elas precisam exercer os dons que receberam de Deus. Por isso que a célula precisa se multiplicar, para que as pessoas exerçam seus ministérios. Ela não pode ficar centrada só na pessoa do líder. É preciso que haja crescimento espiritual e dons de Deus se manifestando dentro da célula. E novos líderes vão surgir. É importante que você faça isso. Daí se cumpre o que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que de mim, e entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Entendeu? O objetivo da célula é você levantar novos líderes. Eu poderia dizer que o pulo do gato da multiplicação de células é a multiplicação de líderes. Eu gosto de um jargão que diz assim: nós não multiplicamos células, nós multiplicamos líderes. E quando a gente multiplica o líder, automaticamente a célula se multiplica. Então, ao invés de colocar foco na multiplicação da célula, ponha foco em multiplicar você mesmo. Quando você se multiplica, ou seja, quando você gera um novo líder. Gerou um novo líder, com certeza, tudo vai fluir, tudo vai ficar mais fácil e a célula ela vai se multiplicar. Daí a importância de, a cada reunião de célula, você orar por duas coisas. Primeiro, orar para que Deus levante líderes, novos líderes na célula. E segundo, orar pela célula se multiplicar. Porque uma célula se multiplica quando batiza pessoas, quando pessoas chegam. Então coloque isso, todas as reuniões de célula. Ore por novos líderes. Jesus diz que grande é a seara e poucos são os obreiros, e que nós devemos orar por novos obreiros. Então, ore toda reunião por novos líderes. Ore toda reunião pela multiplicação da célula. E por falar em oração, eu quero orar por você agora, orar pela sua célula e a gente encerrar essa aula. Feche os seus olhos, se você puder. Pai, eu oro, ó Deus, pela vida desse líder, pela vida desse futuro líder, desse pastor de pequeno grupo. Senhor, que o Senhor abençoe a vida dele e que os propósitos da célula possam se cumprir dentro da célula dele, que possa ser uma célula evangelística, que possa ser uma célula em que as pessoas cresçam na comunhão e na edificação da palavra,
que possa ser uma célula que cresça tanto, que se multiplique inúmeras vezes, até que nós possamos encher a cidade de células e ganhar inúmeras pessoas para o Senhor. Pai, eu declaro um novo tempo sobre a vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até a próxima aula.